Oba, pessoal! Hoje o objetivo é falar então de impedância. Se vocês quiserem olhar no livro, vocês podem olhar na seção 10.7. E nesse tema aí de impedância, a gente vai abordar três coisas. Então, a primeira a gente vai formalizar da sessão anterior, que a gente fez a relação fasorial dos elementos resistivo, indutivo e capacitivo. Nessa sessão de impedância, a gente vai definir então o que é impedância. E por último, eu vou dar exemplos de aplicação da impedância. Primeira coisa então, da aula, impedância. Qual que é a sua definição então? Definição. Impedância igual fasor de tensão pelo fasor de corrente. Então é exatamente o que a gente fez na aula passada para os três elementos passivos ali, básicos que a gente usa, né? Onde fasor de tensão vai ser então uma magnitude com um ângulo com um ângulo φ, corrente, fasor de corrente, uma magnitude m com um ângulo beta. Substituindo ali, então, a gente vai ter Vm ângulo φ dividido por Im ângulo beta. Avançando na conta, a gente tem, então, uma divisão das amplitudes ou das magnitudes e uma diferença de ângulo φ menos beta. Se a gente for representar então Z na forma polar, uma magnitude e um ângulo θ, a gente vai ter que a magnitude módulo de Z vai ser igual a Im dividido por Im e o ângulo θ é igual a diferença de φ menos beta, certo? Essa forma aqui de Z, vou circular aqui. Isso daqui então é a nossa representação, né? Polar, né? Que a gente pode ter essa notação, ou então a gente poderia ter essa outra notação usando exponencial. Então, essas duas formas aqui, elas são forma polar. E se a gente for fazer aqui a outra forma, que é a retangular, então vai ser o Z, que vai ser um número complexo, vai ter uma parte real mais uma parte imaginária. Forma retangular. Certo? Uma diferença com fasores, que se vocês olharem, vocês vão ver que eu não coloco circunflexo, né? Então não tem circunflexo e nenhum Z eu coloquei esse circunflexo aqui. Então o Z, ele não tem isso daqui, certo? O Z vai ser uma impedância, o Z é um número complexo, um número complexo, porém Z não é fasor, tá? Opa. Importante esse não aqui. Não é fasor. Por quê? Porque o Z não tem uma representação no domínio do tempo. Então, enquanto a tensão, fasor de tensão, o fasor de tensão ou o fasor de corrente, isso daqui é domínio da frequência, né? Eles têm uma representação ali no domínio do tempo. V de t, de t. O Z não tem nenhuma representação no domínio do tempo, então por isso que ele não é fasor. Correto?
E aí, só para finalizar então essa parte principal aí, a gente entra, então, retoma a sessão anterior que falou de relação fasorial entre os três elementos, e no livro ele constrói uma tabela. Então ele constrói uma tabela colocando os elementos aqui R, resistência, a indutância e a capacitância. Então a gente chegou na relação ali fasorial V, R, I. Aqui a gente chegou na relação V igual J, ômega L, I. E para capacitância, V igual J ômega C, 1 sobre J ômega C, vezes I. Certo? Se a gente for falar só em termos de impedância, então a impedância em cima do resistor é só o resistor, a impedância em cima do indutor é J ômega L, e a impedância no capacitor J ômega C. Certo? Completar aqui. Na realidade, isso não é tabela, né? Isso eu posso chamar de... Ah, não, é tabela. Se quadra quando que fecha de lado. Certo? Então, isso é para formalizar ali, para finalizar o conteúdo de impedância. Valor 2 henries, valor 4 henry, valor 8 ohms e valor 1 sobre 12 farad. Tensão aqui, Vs, vou escrever aqui do lado para não ficar apertado ali. Vs igual magnitude 5, seno de 5T volts. Então essa é a nossa tensão. Pergunta: qual que é a tensão aqui, ó? V0. Então é uma tensão aqui que pega aqui desde a parte de cima aqui desse indutor até a parte de baixo do segundo indutor. Então essa é a pergunta do nosso exercício. Tá. Vamos pensar então, usando então o conteúdo que a gente acabou de ver, né? Vamos ver a solução. Primeira coisa, a gente vai transformar então, transforma todo mundo para o domínio da frequência, tá? Então, a tensão vai virar fasor de tensão. Então, a gente tinha Vs, a gente vai transformar em fasor de tensão. E o RLC, a gente vai transformar todo mundo em Z. Então, a gente pode redesenhar o circuito. A tensão da fonte vira fasor, domínio do tempo. A resistência, puramente R, vira impedância, tá? Então aqui embaixo a gente faz faz as contas, né? Então aqui, usando a tabela anterior e a seção ali, 2 seções atrás, V de S vai ser magnitude, então, e ângulo. Então eu tenho magnitude aqui e o ângulo é 0, né? Não tem nada. Fasor de tensão, então, eu tenho 5, ângulo 0. 0 graus, volt. Impedância da resistência é R. Valor da resistência, 8. 8. Capacitância, eu tenho J ômega C. J ômega, a gente pega aqui da fonte da tensão, né? Então a gente tem aqui o ômega. Então o ômega vai ser 5
radiano por segundo, vezes 5, vezes capacitância. Eu coloquei que é 1 sobre 12, né? 1 sobre 12. Não vou ficar me demorando com a conta aqui, então a gente vai ter esse J, no de passar ele para cima, né? Vai aparecer um menos, então dá menos J, 2,4 ohms, certo? Vamos fazer dos outros dois. Eu escondi a figura aqui. Vamos fazer aqui ZL1, J ômega L1, J radiano mantenho 5, L1 é 2. Então aqui eu tenho J 10. ZL2, J ômega L2 igual J 5, 4. Eu tenho J 20. Unidade de impedância igual de resistência, ohms. Beleza? Primeira coisa é transformar. A segunda coisa é resolver o circuito. Então aí agora a gente resolve como que se fosse da mesma forma quando vocês viram em circuitos 1, circuito de corrente contínua. Agora a gente resolve. A única coisa é que as contas vão ser em números complexos. Então é o seguinte, qual que vai ser a minha estratégia para resolver o exercício? Então a partir desse circuito aqui, a gente vai ter aqui duas partes que estão em série, né? ZR, a impedância ZR, ZL1 em série, e ZC, então deixa eu escrever aqui, a gente vai ter aqui, ó, ZR e ZL1 em série, e ZC e ZL2 em série. Então eu vou redesenhar o circuito fazendo um equivalente série, certo? Então eu tenho uma impedância aqui. Então aqui vai ser eu vou chamar de ZS1, ZS2, tá ok? ZS1 e ZS2. E aí a gente vai ter algumas correntes, né? Vou mudar de cor aqui. Então a gente vai ter uma corrente aqui, ó, I1, e uma corrente aqui, I2, certo? Então, I1, voltar, a gente vai ter a tensão da fonte, VS, dividido pelo CS1. E substituindo então ali em cima, né? Se a gente olhar aqui em cima, o VS está aqui, né? O VS está aqui, 5 ângulo 0, certo? Então a gente tem aqui 5 ângulo 0. Impedância série é a mesma coisa que quando era só resistência. Então a gente vai ter a soma de ZR mais ZL1. Ou seja, a gente vai ter então valor da resistência que é 8 mais J 10. Correto? Vamos conferir aqui. Ó, ZR é 8, ZL1 é 10. Então a gente tem, isso daqui é nosso ZS1. Então a gente vem aqui 8 mais J10. Transforma isso daqui para polar, ou como vocês preferirem fazer a conta, joga na HP, resolve a conta, igual a 0,39 ângulo menos 141,34 graus ampere. E 2 então, não tem, segue a mesmo raciocínio, né? E 2, não vou ficar me delongando aqui, vocês depois façam a conta em detalhes, mas vai ser só
o VS sobre o ZS2, resolve mesmo raciocínio, a gente vai chegar então aqui em 0,28 ângulo 180 graus, ampere, correto? Então agora que a gente achou I1 e I2, se a gente olhar no nosso circuito aqui, antes de fazer o equivalente, são os mesmos valores, né? Eu digo, aqui em cima passa I1 e aqui embaixo passa I2. Se a gente for criar uma variável para tensão, né? Vou escrever aqui na convenção passiva, então a corrente 1 entra na polaridade positiva, aí eu posso usar a lei de Ohm entre V1, VL1, I1 e ZL1, e a corrente I2 aqui vem por parte de baixo, então eu coloco mais aqui, menos aqui, VL2. Por que que eu estou fazendo isso? Porque ao final eu vou querer saber quanto que vale VO mais em cima, menos embaixo, né? Então vamos primeiro achar VL1, depois achar VL2. Eu vou ter então VL1, lei de Ohm, normal, né? ZL1 vezes I1. ZL1 J10, I1 0,39 ângulo menos 141,34 graus. VL1 igual a 3,9 ângulo menos 51,34 graus. Volts. VL2, mesmo raciocínio, só que agora para ZL2 e corrente I2. Só substituindo aqui, ZL2 é J20, I2 0,28, ângulo 180 graus. Fazendo a conta, VL2, a gente fica com 5,68 ângulo menos 90 graus, volts, certo? E para finalizar, então se a gente olha aqui essas duas tensões, essa daqui, a gente poderia até enxergar aqui uma lei de LKT ali, como vocês preferirem, mas vamos por aqui, ó. Então, se o VO mais em cima menos embaixo vai ser igual então ao VL1, porque o VL1 está mais e menos aqui, e o VL2 está invertido, né? Eu teria que colocar um menos VL2, certo? Então eu resolvo essa equação, chego no valor, vou escrever embaixo, VO igual a VL1 menos VL2. Substituo só por esses valores que eu acabei de achar, né? VL1 aqui, VL2 aqui, VL1 3,9 menos 51,34 graus, menos 5,68 ângulo menos 90 graus. E aí, para resolver essa conta aí, é melhor vocês colocarem todo mundo em retangular, faz a conta ali, mas o resultado que a gente chega ao final é 3,59 ângulo 47,19 graus, certo?
Só que o que eu pedi na resposta não é isso, né? Eu quero o domínio do tempo. Então eu quero um V0, o domínio do tempo. Como que a gente faz, então? Aí aqui é a transformação inversa, né? Domínio da frequência para o domínio do tempo. 3,59 cosseno. A frequência que eu tinha lá no começo, que eu escrevi, é 5 radianos por segundo. Né? 5t mais 47,19 graus. Volts. Então aqui eu estou no domínio da frequência e eu estou transformando aqui para o domínio do tempo. Ok? Então, finalizando a aula de hoje. No começo da aula, então, que vem, eu passo vocês olharem, podem olhar a seção do livro, e aí a gente discute aí, faz mais um exemplo, vocês pensem mais um exemplo na próxima aula. Até mais.